Vi meu filho dormindo na rua dentro de uma caixa de papelão quando passava de carro pela avenida central da cidade. Era 3 horas da manhã e eu voltava de uma emergência no trabalho. A caixa estava encostada na parede de um banco fechado e por algum motivo olhei para aquele lado. Talvez tenha sido instinto de pai, aquela coisa inexplicável que te faz reconhecer seu filho mesmo quando tudo deveria esconder sua identidade. Mas era ele, meu Rafael. Meu filho de 28 anos, o menino que criei com tanto sacrifício, estava encolhido dentro daquela caixa suja, usando roupas rasgadas que eu nunca havia visto, com a barba por fazer e os pés descalços mesmo no frio de junho. Parei o carro no meio da rua. Nem me importei com o sinal vermelho ou com os poucos carros que passavam àquela hora. Saí correndo em direção à caixa, e quando me ajoelhei ao lado dela, o cheiro de sujeira e abandono me atingiu como um soco no estômago. Rafael estava dormindo, mas era um sono inquieto, daqueles em que o corpo se contorce procurando conforto que não existe. Toquei seu ombro e ele acordou assustado, os olhos arregalados de medo, levantando os braços como se fosse se defender de um ataque. Quando me reconheceu, vi algo pior que medo em seus olhos. Vi vergonha pura, aquela vergonha que te faz querer desaparecer, que te faz desejar que a terra se abra e te engula. Pai, sussurrou com a voz rouca, provavelmente de dias sem falar com ninguém. Não deveria estar aqui. O que aconteceu, Rafael? Onde está a Camila? Onde está o dinheiro que guardamos para vocês? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, carregada de desespero e raiva misturados. Meu filho começou a chorar ali mesmo, sentado naquela caixa de papelão, as lágrimas descendo pelo rosto sujo enquanto tentava falar entre soluços. Camila levou tudo, pai. Tudo. O apartamento que o senhor e a mãe me deram está no nome dela. A conta bancária que tínhamos juntos, ela esvaziou. O carro que o senhor me deu de presente de casamento, ela vendeu. Até minhas roupas, meus documentos, ela jogou fora ou escondeu. Me expulsou de casa há 1 mês dizendo que eu não servia pra nada, que ela tinha arrumado alguém melhor, alguém que realmente pudesse dar a ela o que ela merecia. E eu simplesmente deixei porque estava tão quebrado por dentro, tão destruído, que não consegui lutar. Senti meu coração se partir dentro do peito. Há 2 anos, quando Rafael se casou com Camila, sua esposa e eu demos a eles tudo o que podíamos. O apartamento custou 220 mil reais que tiramos de nossas economias de uma vida inteira. O carro custou 55 mil. Além disso, depositamos 70 mil reais em uma conta para que eles tivessem uma reserva, para que nunca passassem necessidade. Tudo estava no nome de Camila porque Rafael, meu filho ingênuo e apaixonado, acreditou quando ela disse que era importante que a esposa tivesse segurança, que era uma demonstração de confiança e amor. Nós alertamos. Minha esposa Júlia alertou. Eu alertei. Mas Rafael estava tão cego de paixão que não quis ouvir. Levanta, falei puxando meu filho pelo braço. Você vai comigo agora. Não, pai, não posso. Estou sujo. Estou fedendo. As pessoas vão ver, vão saber que eu falhei. Você não falhou. Você foi enganado, manipulado, roubado. Agora levanta dessa caixa antes que eu te carregue no colo como quando você tinha 5 anos. Há um limite para a vergonha, mas não há limite para o amor de um pai. Rafael obedeceu, cambaleando quando se levantou. Percebi então que ele estava fraco, provavelmente sem comer direito há dias. Coloquei meu braço ao redor dele e o guiei até o carro. Alguns moradores de rua que dormiam por perto observaram a cena em silêncio, testemunhas mudas da tragédia que havia se abatido sobre meu filho. Durante o trajeto até nossa casa, Rafael me contou tudo. Contou como Camila mudou completamente depois do casamento, como ela começou a controlar cada centavo que ele ganhava em seu trabalho como professor de educação física, como ela o isolou de seus amigos, dizendo que eles eram má influência. Como a mãe dela, Dona Sandra, se mudou para o apartamento sem pedir permissão, instalando-se no quarto de hóspedes como se fosse a dona do lugar. Como as duas passaram a tratá-lo como um empregado, mandando-o fazer tarefas domésticas enquanto elas saíam para gastar o dinheiro que tínhamos dado ao casal. Rafael chorava enquanto falava, as palavras saindo em torrentes de dor e humilhação. Ele contou que Camila começou a sair com outro homem há 6 meses, um empresário chamado Marcelo que tinha dinheiro de verdade, como ela dizia. Que Dona Sandra incentivava o caso, dizendo que Camila merecia alguém melhor que um simples professor que ganhava 3.200 reais por mês. Que as duas planejaram tudo, esperando o momento certo para expulsar Rafael e ficar com todos os bens. Quando chegamos em casa, eram 4 horas da manhã. Júlia ainda estava acordada porque eu havia mandado uma mensagem avisando que estava voltando, mas não tinha contado o que havia encontrado. Quando ela abriu a porta e viu Rafael naquele estado, seu rosto se desfigurou. Ela cobriu a boca com as mãos
e as lágrimas começaram a cair imediatamente. Meu filho, repetia enquanto o abraçava sem se importar com a sujeira ou o cheiro. O que fizeram com você? Júlia levou Rafael direto para o banheiro, preparou um banho quente e separou roupas limpas que ainda estavam guardadas do tempo em que ele morava conosco. Enquanto ele se limpava, preparei comida, esquentei sopa, fiz sanduíches, preparei suco. Quando Rafael saiu do banheiro, limpo e vestido, ainda era a sombra do homem que ele tinha sido, mas pelo menos parecia humano novamente. Comeu devagar, como quem não está acostumado a ter comida no estômago. Júlia e eu observávamos em silêncio. Cada garfada que ele dava nos partindo o coração, porque representava o quanto ele havia sofrido. Depois de comer, Rafael desabou no sofá e adormeceu quase instantaneamente. Cobri-o com um cobertor e fui para o quarto com Júlia. Ela estava sentada na cama, as mãos tremendo. O que vamos fazer, Carlos? Ela destruiu nosso filho. Tiraram tudo dele. Vamos recuperar tudo, respondi com uma determinação que eu nem sabia que possuía. E vamos fazer aquela mulher e a mãe dela pagarem por cada lágrima que nosso filho derramou. Júlia me olhou com aqueles olhos castanhos que eu amava há 32 anos. Mas como? Tudo está no nome dela. Eu sei, mas eu não passei 28 anos trabalhando como gerente de contratos em uma construtora sem aprender algumas coisas sobre leis e brechas legais. Amanhã de manhã começo a fazer ligações. Na manhã seguinte, esperei Rafael acordar. Foram quase 11 horas de sono ininterrupto. Quando finalmente abriu os olhos, o pânico inicial de não saber onde estava deu lugar ao alívio quando viu que estava em casa, seguro. Júlia preparou um café da manhã completo. Pão francês, manteiga, queijo, presunto, frutas, café fresco. Rafael comeu com mais apetite dessa vez, e um pouco de cor voltou ao seu rosto. Depois do café, sentei com ele na mesa da cozinha. Preciso que você me conte tudo desde o começo. Cada detalhe, cada documento que você assinou, cada conversa importante. Tudo. Rafael respirou fundo e começou a falar. Ele me contou que logo após o casamento, Camila sugeriu que colocassem tudo em nome dela, porque ela tinha um score de crédito melhor, e isso poderia ajudá-los no futuro se precisassem de empréstimos. Rafael, confiante e apaixonado, concordou sem questionar. Assinou procurações, transferências, autorizações. Tudo que Camila pediu, ele fez. A conta bancária com os 70 mil reais que depositamos foi aberta como conta conjunta, mas Camila tinha acesso principal. 3 meses atrás, ela transferiu todo o dinheiro para uma conta pessoal dela, dizendo que era para proteger de hackers. Rafael acreditou. O carro que demos a ele, um sedã usado mas em excelente estado, Camila vendeu há 2 meses dizendo que precisavam do dinheiro para reformar o apartamento. Rafael nunca viu um centavo dessa reforma. O apartamento continuou exatamente como estava, exceto que agora tinha Dona Sandra morando lá e ocupando o espaço. E há 1 mês, quando Camila decidiu que era hora de se livrar de Rafael, ela simplesmente o mandou embora. Chegou em casa com Marcelo, seu novo namorado, e disse na frente dele que Rafael tinha até o fim do dia para sair, que o apartamento era dela, que ela tinha arrumado alguém melhor e que se Rafael causasse problemas, ela chamaria a polícia e inventaria uma história de agressão. Rafael, completamente destruído e sem ação, juntou algumas roupas e saiu. Passou a primeira semana dormindo na casa de um amigo, mas o amigo era casado e a esposa não queria problemas. Então teve que sair. Passou mais uma semana em um albergue, mas perdeu a vaga porque chegou tarde uma noite depois do trabalho. E então passou as últimas 2 semanas dormindo nas ruas, em caixas de papelão, tentando manter seu emprego enquanto escondia de todos sua situação, até que eu o encontrei. Você continuou trabalhando esse tempo todo? Sim, pai. Mas é difícil manter um emprego quando você não tem onde tomar banho, onde guardar suas coisas, onde descansar. Os alunos começaram a reclamar que eu estava desleixado. Meu diretor me chamou a atenção 2 vezes. Acho que vou ser demitido em breve. Não vai, disse com firmeza. Porque vamos resolver isso. Mas primeiro, preciso que você faça uma coisa por mim. O quê, pai? Precisa confiar em mim. Precisa acreditar que vamos virar esse jogo. Pode fazer isso? Rafael olhou para mim com olhos ainda cheios de dor, mas pela primeira vez vi uma centelha de esperança. Posso tentar. É tudo que preciso. Minha primeira ligação foi para Antônio Ribeiro, um advogado especializado em direito de família que eu conhecia de um caso da construtora anos atrás. Antônio me devia um favor grande depois que ajudei a empresa dele a evitar uma falência, apresentando documentos importantes em um processo. Expliquei a situação toda e ele ouviu em silêncio. Carlos, isso é sério. A esposa dele basicamente cometeu fraude matrimonial. Sim, mas ela foi esperta. Fez tudo parecer legal. Esperta ou não, existem leis para proteger cônjuges em situações assim.
O fato de que você e sua esposa pagaram por tudo muda a dinâmica. Podemos argumentar que eram presentes condicionados ao matrimônio e que se o matrimônio foi dissolvido por fraude e engano, os presentes podem ser revertidos. Também podemos ir atrás do dinheiro que foi desviado. Quanto tempo vai levar? Depende. Pode ser rápido se conseguirmos provar má-fé. Pode ser longo se ela contratar um bom advogado. Mas a primeira coisa que precisamos fazer é documentar tudo e pedir uma liminar para congelar os bens até que o caso seja resolvido. Levei Rafael ao escritório de Antônio naquela mesma tarde. Durante 4 horas, meu filho relatou cada detalhe de seu casamento, de como foi manipulado e enganado, de como Camila e Dona Sandra planejaram tudo. Antônio gravou tudo, tirou cópias de cada documento que Rafael ainda tinha e montou um dossiê completo. No dia seguinte, entramos com uma ação judicial por fraude patrimonial, apropriação indébita de bens e dissolução fraudulenta de sociedade conjugal. Pedimos o congelamento imediato de todos os bens registrados em nome de Camila que haviam sido adquiridos durante o casamento, incluindo o apartamento, e a devolução dos R$70 mil que haviam sido desviados da conta conjunta. Também pedimos uma ordem que proibia a venda ou transferência de qualquer bem até que o caso fosse julgado. A reação de Camila foi imediata e furiosa. Ela ligou para Rafael gritando, chamando-o de ingrato, dizendo que ele não tinha vergonha na cara, que estava tentando roubar dela o que era dela por direito. Rafael ficou abalado com a ligação, mas eu peguei o telefone da mão dele. Camila, aqui é o sogro que você enganou. Os R$220 mil do apartamento saíram da minha conta. Os 55 mil do carro saíram da minha conta. Os 70 mil que você roubou saíram da minha conta. Nada disso era seu. Você não colocou um centavo. Tudo era de Rafael e por tabela meu. E agora vou recuperar até o último centavo. Ela riu. Uma risada cheia de veneno. Boa sorte com isso, Carlos. Tudo está no meu nome. Legal. Registrado, documentado, você não tem nada contra mim. Tenho 28 anos de experiência lidando com contratos e fraudes. Tenho recursos, contatos e tempo. E mais importante, tenho a verdade do meu lado. Vamos ver quem fica com o que no final. Camila desligou na minha cara, mas 3 dias depois, quando o oficial de justiça entregou a ordem judicial congelando todos os seus bens, sua arrogância começou a rachar. Ela tentou vender o apartamento para Marcelo, mas a transação foi bloqueada. Tentou transferir dinheiro de suas contas, mas os bancos já haviam sido notificados. Estava presa, e pela primeira vez desde que conheci aquela mulher, ela estava sentindo consequências. Mas Camila não era de desistir facilmente. Ela contratou um advogado, um homem chamado Dr. Cardoso, que tinha reputação de ser agressivo e sem escrúpulos. Ele entrou com uma contra-ação alegando que Rafael havia sido um marido abusivo, que havia ameaçado Camila diversas vezes, que ela tinha medo dele e por isso havia tomado medidas para proteger seus bens. Eram mentiras completas, fabricadas para transformar Camila de vilã em vítima. Rafael ficou devastado quando leu a petição. Ela está dizendo que eu bati nela, pai. Que eu a ameacei de morte. Que eu controlava todo o dinheiro e não deixava ela comprar nada. Tudo mentira. Como ela pode mentir assim? Porque pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Mas mentiras não se sustentam quando confrontadas com provas. E nós temos provas. Passei as próximas semanas montando o nosso caso. Entrevistei amigos de Rafael que podiam testemunhar sobre o caráter dele e sobre como Camila o tratava. Consegui extratos bancários que mostravam que Rafael depositava seu salário inteiro na conta conjunta, enquanto Camila não depositava nada. Encontrei recibos de compras extravagantes que Camila fazia, usando o dinheiro que deveria ser do casal para comprar roupas de grife, jantares caros, viagens que fazia com Marcelo. Cada peça de evidência era mais uma pedra no muro que estávamos construindo contra ela. Mas o golpe de misericórdia veio de onde menos esperávamos. Um vizinho do prédio onde ficava o apartamento, um senhor aposentado chamado Seu Mauro, procurou Rafael no colégio onde ele trabalhava. Tinha algo importante para contar. Professor Rafael, eu vi tudo o que aconteceu com o senhor. Vi aquela mulher trazer o amante para casa quando o senhor estava trabalhando. Vi a mãe dela mandar o senhor embora como se fosse um cachorro e gravei tudo. Seu Mauro explicou que tinha câmeras de segurança instaladas em sua varanda que, por coincidência, capturavam a entrada do apartamento de Rafael. Por meses ele havia gravado Camila trazendo Marcelo para casa, os dois se beijando na porta, entrando juntos enquanto Rafael estava trabalhando. Gravou o dia em que Camila e Dona Sandra expulsaram Rafael, jogando suas roupas pela janela, rindo enquanto ele implorava para pelo menos pegar seus documentos. Gravou Camila dizendo bem alto para que seu Mauro escutasse que Rafael era um perdedor e que ela tinha direito de ficar com tudo porque era mais esperta que ele. Seu Mauro nos entregou pendrives com horas de gravações.
Por que o senhor gravou tudo isso? Rafael perguntou, emocionado. Porque eu também já fui enganado por uma mulher, jovem. Perdi tudo o que tinha. Ninguém me ajudou. Quando vi o que estava acontecendo com você, decidi que se pudesse ajudar, ajudaria. Ninguém merece passar por isso sozinho. Rafael abraçou aquele velho desconhecido e chorou. Às vezes a bondade aparece nos lugares mais inesperados, de pessoas que nem conhecemos, mas que reconhecem a dor alheia porque já sentiram a mesma dor. Antônio quase pulou de alegria quando viu as gravações. Isso é ouro puro, Carlos. Com isso, destruímos completamente a narrativa dela de marido abusivo. Mostramos que ela não só o traiu, como planejou tudo, como o humilhou deliberadamente. Nenhum juiz vai acreditar nela depois de ver isso. A próxima audiência foi marcada para 3 semanas depois. Durante esse tempo, Camila tentou várias táticas desesperadas. Ela apareceu no colégio onde Rafael trabalhava, chorando, dizendo que sentia saudades, que tinha cometido um erro, que o amava e queria uma segunda chance. Rafael, ainda frágil emocionalmente, quase cedeu, mas Júlia estava lá. Tinha ido buscar Rafael para almoçar juntos e interceptou Camila antes que ela pudesse manipular nosso filho novamente. Você não sente nada por ele? Júlia disse com uma frieza que eu nunca tinha visto nela. Você só está com medo de perder tudo, mas já perdeu. Perdeu quando decidiu que meu filho não valia nada. Agora vai ter que viver com as consequências. Camila tentou argumentar, mas Júlia simplesmente pegou Rafael pelo braço e o levou embora. Mais tarde, Camila tentou me ligar. Ignorei todas as chamadas. Tentou ir até nossa casa. Não abrimos a porta. Enviou mensagens dizendo que estava disposta a negociar, que podíamos ficar com metade de tudo se deixássemos o caso cair. Respondi com uma única mensagem. Queremos tudo de volta. Cada centavo, cada documento, cada bem. Não vamos negociar com ladrões. No dia da audiência, cheguei ao fórum com Rafael, Júlia e Antônio. Camila estava lá com o Dr. Cardoso e Dona Sandra. As duas estavam vestidas de forma sóbria, tentando parecer respeitáveis. Camila até fingiu estar assustada quando viu Rafael, como se ele fosse realmente uma ameaça, mas seu teatro não duraria muito. O juiz, Dr. Henrique Tavares, era conhecido por ser justo, mas severo. Ele ouviu os argumentos iniciais de ambos os lados com atenção. Dr. Cardoso apresentou a versão de Camila, pintando-a como uma vítima que teve que tomar medidas drásticas para se proteger de um marido abusivo e controlador. Foi uma performance digna de prêmio, cheia de lágrimas falsas e voz trêmula. Então, foi a vez de Antônio. Ele começou calmamente, apresentando a cronologia dos fatos. Mostrou os recibos de pagamento do apartamento e do carro, todos em meu nome. Mostrou os extratos bancários provando que Rafael depositava seu salário, enquanto Camila não contribuía com nada. Mostrou os recibos das compras extravagantes. E então, para o golpe final, ele pediu permissão para exibir as gravações de segurança de seu Mauro. O juiz concordou e as telas foram ligadas. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos assistiam. Viram Camila e Marcelo se beijando na porta do apartamento. Viram Dona Sandra rindo enquanto jogava as roupas de Rafael pela janela. Viram Camila dizendo claramente que Rafael era um perdedor e que ela merecia ficar com tudo. E viram o momento exato em que Rafael, humilhado e destruído, saiu do prédio carregando uma sacola plástica com as poucas coisas que conseguiu resgatar. Quando as imagens terminaram, o rosto de Camila estava branco. Dona Sandra tentava parecer indiferente, mas suas mãos tremiam. Dr. Cardoso parecia querer estar em qualquer lugar exceto naquela sala. O juiz tirou os óculos e os limpou lentamente, um gesto que todos os advogados presentes reconheceram como sinal de que ele estava profundamente insatisfeito. Doutora Camila, o juiz disse com voz fria, a senhora prestou juramento de dizer a verdade neste tribunal. As evidências apresentadas contradizem completamente sua versão dos fatos. A senhora tem algo a dizer? Camila tentou falar, mas nenhum som saiu. Ela abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, procurando desesperadamente por alguma explicação que pudesse salvar sua história. Não encontrou nenhuma. Dr. Cardoso tentou intervir, pedindo um recesso para consultar sua cliente, mas o juiz negou. Já vi o suficiente. Esta é claramente uma situação de apropriação indébita de bens conjugais, fraude patrimonial e falso testemunho. Determino imediatamente a reversão de todos os bens adquiridos durante o casamento que foram pagos pela família do autor. O apartamento será transferido de volta ao nome do senhor Rafael ou de seus pais. O valor referente ao carro vendido será restituído. Os R$ 70.000 desviados da conta conjunta serão devolvidos com correção monetária e juros. O juiz fez uma pausa, olhando diretamente para Camila. Além disso,
A ré será investigada por perjúrio e poderá responder criminalmente por falsidade ideológica. Se houver mais alguma tentativa de contato com o autor ou sua família, será considerada assédio e tratada como tal. Esta audiência está encerrada. O martelo bateu na mesa e foi como se um peso gigantesco fosse tirado das minhas costas. Rafael começou a chorar ali mesmo, lágrimas de alívio misturadas com anos de dor reprimida. Júlia o abraçou forte, sussurrando palavras de conforto. Eu apenas olhei para Camila, que estava sentada imóvel, o rosto ainda branco de choque. Dona Sandra tentou argumentar com o juiz, mas foi silenciada pelos seguranças. Saímos do fórum sob um sol forte de tarde. Rafael não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas boas, lágrimas de libertação. Obrigado, pai. Obrigado por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você. Você é meu filho. E ninguém machuca meu filho sem pagar o preço. As semanas seguintes foram de reconstrução. O processo de transferência do apartamento levou tempo, mas eventualmente foi concluído. O apartamento voltou ao nosso nome e nós o transferimos para Rafael, mas dessa vez com proteções legais que impediam que qualquer cônjuge futuro pudesse reclamar direito sobre ele sem contribuição financeira comprovada. Os R$ 70 mil foram devolvidos, acrescidos de mais 12 mil de correção monetária e juros. Rafael usou parte desse dinheiro para comprar um carro novo, um modelo simples, mas confiável. Guardou o resto como reserva de emergência, dessa vez em uma conta só em seu nome. Camila tentou apelar da decisão, mas seu novo advogado, porque Dr. Cardoso a abandonou após a audiência desastrosa, não conseguiu encontrar nenhuma base legal para reverter a sentença. A investigação por perjúrio resultou em uma multa pesada e ela ficou com uma mancha permanente em seu histórico legal. Marcelo, o empresário que tanto a apoiava, desapareceu assim que o dinheiro acabou. Aparentemente, ele só estava interessado enquanto Camila tinha recursos. Quando ela ficou sem nada, ele simplesmente parou de atender suas ligações e bloqueou-a em todas as redes sociais. A ironia não passou despercebida por ninguém. Dona Sandra tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mandando mensagens dizendo que sua filha estava destruída, que tinha aprendido a lição, que merecíamos ter compaixão. Bloqueei o número dela sem responder. Compaixão é para quem demonstra arrependimento genuíno, não para quem só está arrependido de ter sido pego. Rafael demorou meses para se recuperar emocionalmente. A experiência de ter sido traído, roubado, humilhado e abandonado deixou cicatrizes profundas. Ele começou a fazer terapia com uma psicóloga que Júlia encontrou, especializada em trauma e abuso emocional. Sessão após sessão, Rafael foi lentamente reconstruindo sua autoestima, aprendendo a confiar novamente, entendendo que o que aconteceu não foi culpa dele, mas sim resultado da manipulação de pessoas más. No trabalho, ele se dedicou com renovada energia. Seus alunos notaram a diferença. O professor Rafael estava de volta, não mais o homem abatido e desleixado que quase foi demitido. Seus superiores também perceberam e ele recebeu uma promoção para coordenador de educação física, com aumento de salário e mais responsabilidades. Aos poucos, a vida de Rafael voltou aos trilhos. Ele se mudou de volta para o apartamento, mas não antes de reformá-lo completamente. Pintou todas as paredes de cores novas, trocou os móveis, instalou novos equipamentos, removeu cada traço de Camila e Dona Sandra daquele espaço, transformando-o em verdadeiramente seu. Olha, eu sei que vocês estão acompanhando essa história e talvez estejam sentindo a mesma revolta que sentimos. Se você está gostando desse vídeo e quer ver mais histórias como essa, histórias reais de superação e justiça, se inscreve aqui no canal e me conta nos comentários qual foi o momento que mais te marcou até agora. Foi quando encontrei meu filho na caixa de papelão? Foi quando as gravações foram mostradas no tribunal? Quero saber o que você está pensando, porque essas histórias não são só minhas, são de todos nós que já vimos alguém que amamos ser destruído por gente ruim. 1 ano e meio depois do julgamento, Rafael conheceu Patrícia em um evento de professores. Ela era professora de história em outra escola, uma mulher inteligente, gentil e com os pés no chão. Quando Rafael me contou sobre ela, vi o medo em seus olhos. Tenho pavor de confiar de novo, pai. E se ela for como Camila? Patrícia não é Camila, respondi, mas entendo seu medo. Então vá devagar, conheça-a. Observe-a, veja como ela trata as pessoas quando ninguém está olhando. Veja se ela respeita seus limites. Veja se ela te valoriza. E confie no seu instinto, que agora está mais aguçado. E Rafael fez exatamente isso. Ele e Patrícia namoraram por 2 anos antes de se casarem. Durante esse tempo, ela nunca pediu dinheiro. Nunca sugeriu que Rafael colocasse nada em nome dela. Nunca tentou controlar suas finanças ou isolá-lo de sua família. Pelo contrário,
Ela se tornou parte de nossa família naturalmente, participando de almoços de domingo, ajudando Júlia na cozinha, conversando comigo sobre trabalho e vida. Quando Rafael finalmente pediu Patrícia em casamento, foi com um anel simples que ele mesmo comprou com seu próprio dinheiro. Nada extravagante, apenas sincero. E quando ela disse sim, foi com lágrimas de alegria genuínas. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Nada como a festa grande e cara que Rafael havia feito com Camila, mas foi infinitamente mais bonito, porque estava cheio de amor real, não de aparências. Dessa vez, Rafael e Patrícia fizeram questão de manter tudo separado legalmente. Cada um tinha suas próprias contas, suas próprias propriedades, compartilhavam as despesas da casa de forma justa e transparente. E mais importante, havia respeito mútuo, algo que Rafael nunca teve com Camila. Hoje, 3 anos depois daquela noite terrível quando encontrei meu filho dormindo em uma caixa de papelão, Rafael está bem. Ele e Patrícia têm um filho, meu neto Henrique, um bebê lindo de 6 meses que é a alegria de nossas vidas. Rafael foi promovido novamente. Agora é diretor de esportes da escola. Tem um carro novo, uma casa confortável, uma esposa que o ama de verdade. E Camila, a última vez que soube dela foi através de conhecidos mútuos. Ela estava morando em um apartamento minúsculo em um bairro ruim, trabalhando em 2 empregos para pagar as dívidas que acumulou. Marcelo nunca voltou. Outros homens apareceram e sumiram. Nenhum ficou quando perceberam que ela não tinha mais dinheiro. Dona Sandra voltou para sua cidade natal, uma cidadezinha no interior, onde mora com uma irmã. As duas mal se falam agora, dizem que brigaram por causa de dinheiro, que ironia. Camila tentou entrar em contato com Rafael uma última vez, há cerca de 1 ano. Mandou uma carta longa pedindo desculpas, dizendo que tinha sido influenciada pela mãe, que não pensou direito, que estava arrependida. A carta terminava pedindo uma chance de conversar. Apenas conversar. Rafael me mostrou a carta e perguntou o que achava que ele deveria fazer. Você não deve a ela nada, respondi. Nem seu tempo, nem sua atenção, nem seu perdão se não quiser dar. Você já sofreu o suficiente. Se responder a essa carta vai trazer paz para você. Responda. Se vai trazer apenas dor, jogue fora e siga em frente. Rafael pensou por alguns dias. E então escreveu uma resposta curta. Não dizia que a perdoava, porque perdoar é algo que não se pode forçar, mas dizia que ele havia seguido em frente, que tinha uma vida boa agora, e que ela também deveria seguir em frente com a sua. Que o passado ficasse no passado. Foi uma resposta madura, cheia de sabedoria conquistada através da dor. Olha, nunca pensei que meu filho passaria por algo assim. Nunca pensei que eu teria que lutar tanto para salvar meu próprio sangue de uma situação que ele não criou. Mas aprendi algumas coisas importantes nesse processo todo. Aprendi que o amor de família é a coisa mais poderosa do mundo. Aprendi que não importa quão baixo alguém caia, sempre há uma chance de se levantar se tiver as pessoas certas ao lado. Aprendi que justiça nem sempre é rápida, mas quando finalmente chega, é doce. E aprendi que nunca devemos subestimar a capacidade das pessoas de se recuperarem de trauma. Rafael não é mais aquele homem quebrado que encontrei na caixa de papelão. Ele é mais forte, mais sábio, mais cauteloso, mas também mais compassivo. Porque ele sabe o que é sentir o fundo do poço. Sabe o que é não ter nada. Sabe o que é ser abandonado. E esse conhecimento, por mais doloroso que tenha sido adquiri-lo, o tornou um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Às vezes, quando estamos todos juntos, em um churrasco de domingo ou em um aniversário, olho para Rafael brincando com o Henrique e vejo a alegria em seus olhos. Vejo Patrícia olhando para ele com amor genuíno. Vejo Júlia sorrindo enquanto observa a família que construímos, que quase perdemos, mas que conseguimos salvar. E penso que valeu a pena cada centavo gasto em advogados, cada noite sem dormir planejando estratégias, cada confronto com Camila e sua mãe. Porque no final, não se tratava de dinheiro ou de apartamentos ou de carros. Tratava-se de dignidade. Tratava-se de provar que pessoas boas não devem ser pisoteadas por pessoas más. Tratava-se de mostrar ao meu filho que ele tinha valor, que merecia ser tratado com respeito, que seu pai sempre estaria lá para lutar por ele. E essa lição, essa certeza de que ele não está sozinho, vale mais do que qualquer bem material que poderíamos ter recuperado. Rafael às vezes ainda tem pesadelos. Sonha que está de volta na caixa de papelão, com frio, com fome, sozinho. Mas agora, quando acorda assustado, Patrícia está lá para acalmá-lo. E quando o peso fica muito pesado, ele me liga. Conversamos por horas às vezes, sobre tudo e sobre nada. Sobre como a vida pode ser cruel, mas também pode ser bela. Sobre como as piores experiências nos preparam para valorizar as melhores.
sobre como a família é o único patrimônio que realmente importa. Júlia sempre diz que fui um herói para Rafael. Discordo, não fui herói, fui apenas pai. Fiz o que qualquer pai que ama seu filho faria. Não deixei que ele se afogasse na escuridão. Estendi a mão, puxei-o de volta para a luz e lutei como um leão para garantir que ele tivesse uma segunda chance na vida. E se isso me faz herói, então todo pai deveria ser herói. Camila tentou, nos últimos meses, reconstruir uma imagem pública. Criou perfis em redes sociais onde posta sobre empoderamento feminino e superação. É um espetáculo quase cômico de revisão histórica, onde ela se pinta como uma sobrevivente de circunstâncias difíceis, omitindo convenientemente a parte onde destruiu a vida de um homem inocente. Algumas pessoas que não conhecem a história completa até a seguem e comentam mensagens de apoio. Mas aqueles que sabem a verdade, os amigos mútuos, os vizinhos do prédio, as pessoas que testemunharam tudo, esses permanecem em silêncio. Um silêncio que grita mais alto que qualquer acusação. Não há espaço para ela na nossa vida e nunca haverá. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Alguns erros são grandes demais para serem perdoados. E algumas pessoas simplesmente não merecem segundas chances porque já provaram exatamente quem são quando pensavam que ninguém estava olhando. No aniversário de 2 anos de Henrique, fizemos uma festa no jardim da casa de Rafael. Havia balões coloridos, um bolo de 2 andares decorado com personagens de desenho animado, crianças correndo e rindo por todo lado. Patrícia estava radiante, grávida de 4 meses do segundo filho. Rafael estava no churrasco, virando carnes e conversando com amigos. Júlia estava na mesa de doces, organizando tudo com aquela atenção aos detalhes que sempre teve. E eu estava sentado em uma cadeira, observando tudo, segurando uma cerveja gelada e sentindo uma paz profunda que não sentia há anos. Foi Patrícia quem se aproximou de mim, sentando na cadeira ao lado. Obrigada, seu Carlos. Por quê, filha? Por salvar o Rafael. Por me dar a chance de conhecer o homem incrível que ele é. Sei que se não fosse pelo senhor, ele não estaria aqui hoje. Talvez não dessa forma, mas estaria. Não subestime a força do seu marido. Ele é mais resiliente do que parece. Sei disso agora, mas também sei que ele estava a ponto de desistir quando o senhor o encontrou. Ele me contou. Me contou que estava planejando simplesmente desaparecer, ir para outra cidade, recomeçar do zero como outra pessoa, porque a dor de ficar era grande demais. Não sabia dessa parte. Rafael nunca me contou. Ele não queria preocupá-lo mais do que já estava, mas acho que o senhor deveria saber. Aquela noite, quando o encontrou, não foi coincidência. Rafael tinha passado pela sua rua intencionalmente uma última vez, antes de ir embora para sempre. Foi uma despedida silenciosa. E então, o senhor apareceu. Senti um aperto no peito. A ideia de que quase perdi meu filho, não apenas para Camila, mas para o desespero total, era avassaladora. Se eu tivesse chegado em casa 5 minutos antes, se tivesse pegado outra rua, se não tivesse olhado para aquela caixa de papelão, mas olhou. E é por isso que estamos todos aqui hoje. Olhei para Rafael, que naquele momento estava rindo de algo que um amigo havia dito, completamente relaxado e feliz. Meu filho, meu menino, que passou pelo inferno e voltou. Patrícia tinha razão. Aquela noite não foi coincidência, foi destino. Foi o universo me dizendo que não era hora de desistir, que ainda havia luta pela frente, mas que no final venceríamos. E vencemos. Contra as probabilidades, contra as mentiras, contra a manipulação e a maldade. Vencemos porque não desistimos, porque nos mantivemos unidos, porque acreditamos que a verdade eventualmente sempre vence. A festa continuou até o anoitecer. Quando todos foram embora e ficamos apenas nós, a família nuclear, sentamos na varanda e observamos as estrelas começarem a aparecer no céu. Henrique dormia no colo de Patrícia, cansado mas feliz. Rafael tinha o braço ao redor da esposa, um sorriso tranquilo no rosto. Júlia estava ao meu lado, nossas mãos entrelaçadas como sempre estiveram há mais de 3 décadas. Obrigado, pai, Rafael disse quebrando o silêncio. Pelo quê? Perguntei, embora soubesse exatamente pelo quê. Por tudo. Por não me julgar quando me encontrou naquela situação. Por lutar por mim quando eu não tinha forças para lutar por mim mesmo. Por me mostrar que valia a pena continuar. Por ser o homem que é. Filho, você nunca precisa me agradecer por ser seu pai. É a maior honra da minha vida. Mas preciso, porque nem todo mundo teria feito o que o Senhor fez. Muitos pais teriam virado as costas, teriam dito que era culpa minha por ter sido ingênuo, por ter confiado na pessoa errada. O Senhor não fez isso. O Senhor me abraçou, literalmente me tirou da sarjeta e lutou como um guerreiro para me devolver minha dignidade. Porque é isso que pais fazem. É isso que o amor significa. Não é apenas estar presente nos momentos bons,
nos aniversários e nas formaturas. É estar presente nos momentos sombrios, quando tudo parece perdido, quando o mundo inteiro te abandona. É nesses momentos que o amor verdadeiro se prova, e eu nunca vou abandonar você, nunca. Choramos um pouco naquela noite. Todos nós, lágrimas de gratidão, de alívio, de amor. Lágrimas que lavam a alma e nos lembram do que realmente importa nesta vida tão curta e às vezes tão cruel. Não é o dinheiro no banco, ou o tamanho da casa, ou o modelo do carro. É a mão que segura a nossa quando tropeçamos. É a voz que nos diz para levantar quando caímos. É a família que luta conosco, ao nosso lado, sempre. Hoje, quando passo por aquela avenida central onde encontrei Rafael há 3 anos, sempre olho para o lugar onde estava a caixa de papelão. Não está mais lá, claro. Foi jogada fora há muito tempo, substituída por outras caixas, outros problemas, outras tragédias humanas. Mas na minha memória ela permanece, um marco sombrio que me lembra de quanto podemos cair, mas também de quanto podemos nos erguer, e me lembra de verificar, sempre, quando passo por pessoas em situação de rua, porque cada um deles tem uma história, cada um deles foi alguém filho, filha, irmão, irmã, cada um deles merece dignidade, mesmo quando a vida lhes negou tudo mais. Comecei a contribuir para abrigos e programas de assistência social. Não muito, porque não somos ricos, mas o que posso. E sempre que vejo alguém precisando de ajuda na rua, paro, ofereço comida, converso, escuto. Porque aprendi que às vezes tudo que uma pessoa precisa é saber que não está invisível, que ainda importa, que ainda é humana. Rafael também mudou nesse aspecto. Ele começou a dar aulas voluntárias de educação física para jovens de comunidades carentes. Diz que se ele pode inspirar apenas um garoto a seguir o caminho certo, a evitar as armadilhas que ele caiu, então vale a pena cada minuto investido. E quando os meninos perguntam por que ele faz isso, por que alguém com um bom emprego e uma boa vida perderia tempo com eles, Rafael conta sua história. Conta sobre como caiu tão baixo que dormia em caixas na rua. Conta sobre como foi salvo pelo amor de família. Conta sobre como cada um deles tem valor. Não importa o que o mundo diga. Não importa quantas vezes caiam. Os meninos o escutam com olhos arregalados. Alguns incrédulos que o professor Rafael, sempre tão bem vestido e confiante, tenha passado por isso. Mas é exatamente por isso que acreditam nele quando ele diz que podem superar qualquer coisa, porque ele é a prova viva de que é possível. Essa experiência toda também mudou a forma como Júlia e eu vemos relacionamentos. Quando nossos sobrinhos ou filhos de amigos começam a namorar sério, nós conversamos com eles, não para assustar ou desconfiar de todo mundo, mas para educar sobre os sinais de relacionamentos abusivos, sobre a importância de manter independência financeira, sobre nunca colocar tudo em nome de outra pessoa sem proteção legal adequada. Alguns nos agradecem, outros acham que somos exagerados, mas todos ouvem, e plantamos sementes de consciência que, esperamos, os protegerão no futuro, porque o que aconteceu com Rafael não é único, acontece todos os dias, em todas as partes do mundo. Pessoas são enganadas, manipuladas, roubadas por aqueles que deveriam amá-las. E muitas dessas pessoas não têm um pai como eu ou uma mãe como Júlia para lutar por elas. Muitas simplesmente desaparecem nas estatísticas, mais um número entre os sem-teto, mais uma vida desperdiçada. Por isso contamos essa história. Não por vingança contra Camila, que já pagou seu preço e continua pagando. Não por autopromoção ou para parecer heróis, mas para que outros saibam que não estão sozinhos, que famílias podem superar tragédias, que justiça, embora lenta, pode ser alcançada, que sempre, sempre vale a pena lutar por aqueles que amamos. E se você está vendo esse vídeo agora, no final dessa jornada toda que compartilhei com você, quero pedir uma coisa. Se você gostou, se essa história tocou seu coração, se você aprendeu algo, se inscreve no canal, deixa seu like. Mas mais importante que isso, compartilhe sua própria história nos comentários. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que passou? Como vocês superaram? Porque quando compartilhamos nossas experiências, criamos uma rede de apoio, uma comunidade que entende, que não julga, que está ali para dizer: eu entendo, eu já passei por isso também. Você vai conseguir. E me diz, o que você aprendeu com essa história? O que você vai levar para a sua própria vida? Espero que seja a certeza de que família importa, que amor verdadeiro luta e que nunca, nunca devemos desistir daqueles que amamos. Não importa quão escura a noite pareça. 3 meses atrás recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente não atendo, mas algo me disse para atender dessa vez. Era um homem chamado Jorge,
que tinha assistido a um vídeo onde Rafael contava sua história em uma palestra sobre superação. Jorge estava passando por situação similar. Sua esposa havia o manipulado para colocar tudo em nome dela e agora estava o expulsando de casa. Ele não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro para advogado, estava desesperado. Dei a ele o número de Antônio, expliquei o processo que passamos, ofereci conselhos práticos. Antônio, quando soube da história, ofereceu seus serviços com desconto significativo. E hoje, Jorge está recuperando seus bens, assim como Rafael recuperou os dele. Essa ligação me mostrou que nossa história tem poder além de nós mesmos. Tem o poder de inspirar, de educar, de dar esperança. E isso torna tudo que passamos valer ainda mais a pena, porque sofrimento sem propósito é apenas tragédia. Mas sofrimento que se transforma em lição, em inspiração, em força para ajudar outros, esse sofrimento ganha significado, torna-se parte de algo maior. Então, no final das contas, agradeço até mesmo por aquela noite terrível quando encontrei meu filho dormindo em uma caixa de papelão, porque aquela noite me mostrou do que sou capaz, mostrou a força da minha família, mostrou que quando somos testados até nossos limites, podemos escolher desistir ou lutar, e nós escolhemos lutar, e vencemos. E essa vitória não é apenas nossa, é de todos que já se sentiram desamparados, traídos, destruídos, é de todos que precisam acreditar que dias melhores virão, é de todos que amam alguém e estão dispostos a ir até o fim do mundo para salvá-los, porque no final, não é sobre quanto dinheiro recuperamos ou quantos processos ganhamos. É sobre um pai que não deixou seu filho morrer na sarjeta. É sobre um filho que, apesar de tudo, encontrou forças para recomeçar. É sobre uma família que se manteve unida quando o mundo inteiro conspirava para separá-los. E essa é a história mais importante que existe. A história do amor que não desiste, do amor que luta, do amor que vence, sempre.